queridos alunos, queridas alunas, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de hoje. Eu sou a professora Marilane e hoje nós estudaremos a aula 1 de Língua Portuguesa para o 9º ano. Antes de nós iniciarmos a nossa aula, eu peço que você já tenha em mãos o seu caderno de Língua Portuguesa, o lápis, a caneta e a borracha, para fazer anotações desta nossa aula. E o assunto da aula de hoje será o estudo de um gênero textual chamado crônica literária. Vamos lá então. Os nossos objetivos para esta aula de hoje são os seguintes: identificar os elementos, a estrutura, o suporte e a função social do gênero crônica, apreender os sentidos do texto e ler e interpretar uma crônica. Muito bem! Então, nós iniciaremos os estudos primeiramente com a leitura de uma crônica chamada O Homem Nu, do Fernando Sabino. Então, vamos lá à leitura deste texto. O Homem Nu. Ao acordar, disse para a mulher: "Escuta, minha filha, hoje é dia de pagar a prestação da televisão. Vem aí o sujeito com a conta na certa. Mas acontece que ontem eu não trouxe dinheiro da cidade, estou a nenhum." "Explique isso ao homem", ponderou a mulher. "Não gosto dessas coisas, dá um ar de vigarice. Gosto de cumprir rigorosamente as minhas obrigações. Escuta, quando ele vier, a gente fica quieto aqui dentro. Não faz barulho para ele pensar que não tem ninguém. Deixa ele bater até cansar. Amanhã eu pago." Pouco depois, tendo despido o pijama, dirigiu-se ao banheiro para tomar um banho, mas a mulher já se trancara lá dentro. Enquanto esperava, resolveu fazer um café, pôs a água a ferver e abriu a porta de serviço para apanhar o pão. Como estivesse completamente nu, olhou com cautela para um lado e para o outro, antes de arriscar-se a dar 2 passos até o embrulhinho deixado pelo padeiro sobre o mármore do parapeito. Ainda era muito cedo, não poderia aparecer ninguém. Mal seus dedos, porém, tocavam o pão, a porta atrás de si fechou-se com estrondo, impulsionada pelo vento. Aterrorizado, precipitou-se até a campainha e, depois de tocá-la, ficou à espera, olhando ansiosamente ao redor. Ouviu lá dentro o ruído da água do chuveiro interromper-se de súbito, mas ninguém veio abrir. Na certa, a mulher pensava que já era o sujeito da televisão. Bateu com o nó dos dedos. "Maria, abre aí, Maria, sou eu", chamou em voz baixa. Quanto mais batia, mais silêncio fazia lá dentro. Enquanto isso, ouvia lá embaixo a porta do elevador fechar-se. Viu o ponteiro subir lentamente os andares. Desta vez, era o homem da televisão. Não era. Refugiado no lanço da escada entre os andares, esperou que o elevador passasse e voltou para a porta de seu apartamento, sempre a segurar nas mãos nervosas o embrulho de pão. "Maria, por favor, sou eu!" Desta vez, não teve tempo de insistir. Ouviu passos na escada, lentos, regulares, vindos lá de baixo. Tomado de pânico, olhou ao redor, fazendo uma pirueta. E assim despido, embrulho na mão, parecia executar um balé grotesco e mal ensaiado. Os passos na escada se aproximavam e ele, sem onde se esconder, correu para o elevador, apertou o botão, foi o tempo de abrir a porta e entrar. E a empregada passava, vagarosa, encetando a subida de mais um lanço de escada. Ele respirou aliviado, enxugando o suor da testa com o embrulho do pão. Mas eis que a porta interna do elevador se fecha e ele começa a descer. "Ah, isso é que não", fez o homem nu sobressaltado. E agora? Alguém lá embaixo abriria a porta do elevador e daria com ele ali, em pelo. Podia mesmo ser algum vizinho conhecido. Percebeu, desorientado, que estava sendo levado cada vez mais longe de seu apartamento. Começava a viver um verdadeiro pesadelo de Kafka. Instaurava-se naquele momento o mais autêntico e desvairado regime do terror. "Isso é que não", repetiu furioso.
Agarrou-se à porta do elevador e abriu-a com força entre os andares, obrigando-o a parar. Respirou fundo, fechando os olhos para ter a momentânea ilusão de que sonhava. Depois experimentou apertar o botão do seu andar. Lá embaixo continuavam a chamar o elevador. Antes de mais nada, emergência, parar. Muito bem, e agora? Iria subir ou descer? Com cautela, desligou a parada de emergência, largou a porta, enquanto insistia em fazer o elevador subir. O elevador subiu. Maria, abre essa porta! Gritava, desta vez esmurrando a porta, já sem nenhuma cautela. Ouviu que outra porta se abria atrás de si. Voltou-se, acuado, apoiando o traseiro no batente e tentando inutilmente cobrir-se com o embrulho de pão. Era a velha do apartamento vizinho. Bom dia, minha senhora, disse ele confuso. Imagine que eu... A velha, estarrecida, atirou os braços para cima e soltou um grito. Valha-me Deus, o padeiro está nu. E correu ao telefone para chamar a rádio patrulha. Tem um homem pelado aqui na porta. Outros vizinhos, ouvindo a gritaria, vieram ver o que se passava. É um tarado, olha que horror. Não olha não, já para dentro, minha filha. Maria, a esposa do infeliz, abriu finalmente a porta para ver o que era. Ele entrou como um foguete e vestiu-se precipitadamente, sem nem se lembrar do banho. Poucos minutos depois, restabelecida a calma lá fora, bateram na porta. Deve ser a polícia, disse ele, ainda ofegante, indo abrir. Não era. Era o cobrador da televisão. Muito bem, né, pessoal? Então, você gostou dessa história? Essa história que a professora acabou de ler para vocês é uma crônica literária. E para que a gente saiba um pouquinho mais sobre esse tipo de texto, nós vamos agora estudar a estrutura e as características de uma crônica. O que é uma crônica, então? Muito bem. Trata-se de um gênero textual curto que é escrito em prosa, Se é um texto escrito em prosa, quer dizer que ele é organizado em parágrafos, Geralmente ele é produzido para meios de comunicação, como por exemplo, os jornais e as revistas. Além dele ser um texto curto, ele também possui uma vida curta. Por quê? Porque as crônicas, elas tratam de acontecimentos do nosso dia a dia. Então, por essa razão, possuem uma vida curta. É também um gênero de texto que fica entre o jornalismo e a literatura, justamente por ser texto produzido para jornais e revistas, tem esta característica também jornalística. Hoje nós vamos conhecer as características de uma crônica literária, que também pode ser chamada de crônica narrativa. Por quê? Porque ela conta uma história. Geralmente vai ter personagens envolvidos aí nesta história, Então a gente pode definir crônica literária como um texto narrativo em que o objetivo do autor é narrar uma sequência de fatos obedecendo a uma ordem cronológica, que é aquela que vai ter demarcação de tempo. No caso da crônica O Homem Nu, do Fernando Sabino, que nós acabamos de ler, ela também é uma crônica humorística. Por quê? Porque ela nos faz rir. Quando a gente imagina a situação vivida pelo personagem principal, isso nos provoca o riso, porque ele saiu para pegar o pão que estava na porta, mas ele já tinha se despido para tomar o banho e a porta bateu com o vento, e é aquela porta que só abre por dentro, ela não abre por fora, por uma questão de segurança, e aí ele ficou preso fora do apartamento dele. E como a esposa tinha combinado com ele que se alguém tocasse a campainha ou batesse na porta, não era para atender, porque eles estavam esperando o cobrador da televisão, ele acabou ficando ali fora, porque quando ele bateu, ela pensou que fosse o cobrador e não abriu. E aí gerou toda essa confusão,
Que chegou ali ao ponto de outros vizinhos verem ele nu e chamarem a polícia, né? Então, foi uma situação bastante constrangedora, né? Mas se a gente imagina essa situação, acaba sendo engraçado, no mínimo engraçado, né? Muito bem, então algumas palavrinhas que podem simplificar esse conceito da crônica literária. Nós vamos ter numa crônica literária informação, reflexões, impressões pessoais do autor, ou humor e também a emoção, né? Então são algumas palavras que definem uma crônica literária. Vamos às características dessa crônica literária, né? Que tipo de texto é esse? Como é que ele se apresenta? Quais são suas características? Então, essas características você pode anotar no seu caderno, né? Características da crônica literária. Trata-se de uma narração curta, então vai ser um texto curto, com poucos parágrafos, né? Claro, tem que ter começo, meio, fim, mas não precisa ser um texto longo. Descreve fatos da vida cotidiana, quer dizer, aqueles fatos corriqueiros do nosso dia a dia, né? Veja pela crônica do homem nu, tirou a roupa para ir tomar banho, mas a esposa foi antes, então enquanto isso ele ficou lá fazendo outras coisas e nesse meio tempo foi pegar o pão na porta e a porta bateu com o vento e ele ficou preso para fora, né? Então, trata-se de uma situação cotidiana, corriqueira. Pode ter caráter humorístico, que é o caso dessa crônica que nós lemos aí. Também pode ter caráter crítico, satírico ou até mesmo irônico, né? Quando tiver personagens, os personagens da crônica são pessoas comuns. Veja, um casal, né? Um homem com a sua esposa. Então não precisa criar personagens, né, que não sejam comuns, pessoas simples do dia a dia. Segue também um tempo cronológico, que é aquele tempo que vem medido em dias, meses, horas, semanas, que a gente consegue ver esse tempo bem demarcado na história. O uso da linguagem coloquial, né, também é permitido na escrita, também na fala das personagens. Utilização de uma linguagem bem simples, que possa ser facilmente compreendida pelo leitor. E a narrativa da crônica literária, ela pode se dar em primeira ou em terceira pessoa, tá? Como se fosse uma pessoa contando um causo. Quando a narrativa for em primeira pessoa, quer dizer que um próprio personagem da história vai contar essa história, né? Ele está inserido ali, participando como personagem e ao mesmo tempo é ele que narra. Então ele vai usar um foco narrativo em primeira pessoa. Quando o foco narrativo estiver em terceira pessoa, então esse narrador, ele vai ser um narrador observador, ele estará de fora da história, contando aquilo que ele viu acontecer com outros. Muito bem, com essa questão aqui do foco narrativo, né, de primeira ou terceira pessoa, eu vou voltar um pouquinho aqui no texto, lá no início do nosso texto, para que vocês compreendam então essa narrativa. Nesse texto, nessa crônica literária, nós temos uma boa parte dessa crônica estruturada em discurso direto, que são as personagens falando. Vocês podem observar isso pelo uso do travessão, né? Ora o marido fala, ora a esposa fala, ora a vizinha vai falar, né? Outras pessoas ali envolvidas. Mas onde que nós temos que observar se a narrativa está em primeira ou terceira pessoa? Não é na fala das personagens, né? E sim nos parágrafos em que o narrador está falando. Então esse narrador, ele começa com a frase: ao acordar, disse para a mulher. Então esse narrador, ele é um narrador em terceira pessoa. Ele está se referindo à terceira pessoa, né? A esse marido e essa mulher. Então ele não está participando como um personagem, certo? As falas das personagens são as falas das personagens, não é a parte do narrador, ok? Então o narrador é nos parágrafos que não tem travessão, né? Muito bem, vamos ver aonde mais, ó. Pouco depois,
tendo despido o pijama, dirigiu-se ao banheiro para tomar um banho. Então ele está se referindo ao homem, né? A ele. Por isso, terceira pessoa. Veja, tem vários parágrafos que são do narrador, né? O próximo parágrafo também, ó. Aterrorizado, precipitou-se até a campainha. Quem? O homem nu. Né? Então, esse narrador está de fora da história, contando aquilo que ele viu acontecer com uma terceira pessoa. Ok, pessoal? Então, sempre buscar nas partes do narrador para que você consiga identificar o foco narrativo. Muito bem, vamos voltar lá onde nós paramos. Ok, então, mais algumas características, né? A crônica literária, ela circula por meio de publicação em livros. Então, ali na sua biblioteca escolar, você vai encontrar vários livros de crônicas literárias. Por quê? Porque os autores das crônicas literárias, eles vão escrevendo histórias e depois eles reúnem tudo e lançam, né? Publicam isso num livro. Muitas vezes a crônica literária vai ser pura ficção. Então, mesmo que ela seja inspirada num fato real, num acontecimento, né, que de fato tenha acontecido, mas ela vai ser ficção. Os temas são muito relativos a questões éticas, a questões de relacionamentos humanos, relações econômicas, sociais, políticas, né? Por ser narrativa, esse tipo de crônica, que é a crônica narrativa ou crônica literária, ela se aproxima muito de um outro gênero textual, que é o conto, né? Porque o conto também é uma história curta, mas a crônica será ainda mais curta, com um número mais reduzido ainda de personagens e vai ter aquele caráter humorístico, crítico, reflexivo, né? Para que justamente o leitor pense sobre aquela questão. Muito bem. Qual seria a função social de uma crônica? Para que ela serve, né? Então, a crônica ela serve para divertir, entreter o leitor com as suas histórias diferenciadas, porque justamente envolvem fatos do dia a dia, né? E muitas vezes, ao ler uma crônica, o leitor ele acaba até se identificando com os fatos que foram narrados. Então, a principal função da crônica narrativa ou crônica literária é divertir e entreter o leitor. Muito bem, pessoal, nós vamos chegando então ao fim desta aula. Eu peço que vocês façam as atividades propostas para esta aula de hoje, né? É uma atividade que envolve a leitura e a interpretação de uma crônica literária. Muito obrigada por sua atenção e nos vemos nas próximas aulas. Até mais!